Olá, ainda falando sobre o chamado efeito Werther, referido à possibilidade de contágio psíquico por identificação de algumas pessoas, né, com o suicídio de outras, sobretudo famosas, eu expliquei num vídeo anterior que isso se deve muito mais ao modo sensacionalista como às vezes um caso de suicídio é comunicado pela imprensa, né, do que o fato em si de falar sobre suicídio. Veja, a OMS criou uma cartilha para os veículos de mídia para falarem sobre a morte de algumas pessoas famosas, evitando o máximo possível dizer que foi um suicídio, como foi realizado esse suicídio, onde foi realizado esse suicídio. São tentativas de proteger as pessoas vulneráveis que possam estar identificadas com o gesto dessa pessoa famosa. Bem, essa é uma medida extremamente necessária, adequada. Ela não deve ser confundida com a interdição do assunto suicídio na sociedade. Nós temos campanhas cada vez mais presentes, inclusive na mídia, para abrir um diálogo sobre o suicídio, de maneira a diminuir o tabu que existe sobre esse tema. Só podemos levar informação segura, correta às pessoas se nós admitirmos que é necessário falar sobre determinado assunto. No caso de crianças e adolescentes, nós temos questões da sexualidade, do uso de drogas e atualmente também do suicídio, que precisam chegar neles do modo mais correto, seguro e cuidadoso possível. Isso não significa deixar de falar sobre esse assunto, pelo contrário. Porque se você não falar sobre esse assunto com a criança, se você se esquivar, ela provavelmente vai buscar essa informação no smartphone que ela tem na mão. E aí sim, ela pode cair, né, em alguns grupos, por exemplo, de Facebook, em sites da internet, onde esse assunto é tratado de um modo completamente descuidado, né? Lembremos, a curiosidade faz parte do desenvolvimento humano, né? Nós somos seres de linguagem, seres que precisam simbolizar as coisas. Não basta alguém dizer não fale nisso, não pense sobre isto, porque isso tem um efeito contrário. Então, embora alguns temas sejam extremamente delicados, temos que falar com as crianças do jeito que ela seja capaz de ouvir, de entender, de um jeito simples, mas sem omissões. A morte se apresenta para a criança como um problema existencial muito cedo. Por volta dos 6 anos de idade, algumas crianças já ficam aflitas com esse assunto. Elas já começam a perceber que a morte é irreversível e isso é muito importante para o desenvolvimento dela. Então, nós precisamos ir dando para a criança cada vez mais instrumentos conceituais, emocionais, né? Temos que falar sobre isso. Até mais, pessoal.